Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Por favor, começando. Quero agradecer ao meu pai, pastor, por essa honra e cuidado, de estarmos presentes nós aqui, celebrando com os irmãos, Deus, irmão Davi. Deus abençoe, fico muito honrado, feliz por estar com os irmãos aqui. Meus parabéns ao coral, 60 anos. E a minha oração é para que essa mensagem cantada por vocês se mude. E Deus abençoe a Deus. Meus amados irmãos, eu pensava comigo ali, como é que nós vamos pregar? Depois de mensagens dos céus, profundas, através do cântico do povo de Deus. Como é que eu posso pregar depois que vocês transmitiram a mensagem de Deus através do cântico? E aqui, enquanto os irmãos louvavam o Senhor, uma das coisas mais lindas que existe, irmãos, é que o coral do departamento da igreja, onde ele tem a mensagem mais pura da palavra de Deus. É difícil confundir, irmãos, o coral, ou ver no coral o interesse que não seja louvar o santo nome do Senhor através do cântico. E eu falo isso porque hoje nós estamos vivendo um momento que é o momento do marketing. É o momento onde está se explorando o que deveria ser um louvor ao Senhor. Está se explorando, grava-se CDs, coloca-se, irmãos, os ritmos aí mais contextualizados, e o cântico, a letra, a mensagem, não produz fruto. O louvor hoje, irmãos, ele se resumiu a algo para agradar os ouvidos, agradar talvez a expressão corporal, e jamais para transmitir a palavra de Deus aos corações que estão necessitados. Eu sou suspeito de falar de coral, porque o coral, irmãos, é o único órgão, departamento da igreja, grupo da igreja, que eu participaria se assim tivesse tempo. Cada mensagem que foi cantada aqui, eu cheguei, não peguei ainda no início, mas cada mensagem pude ali comer, não só comer, mas glorificar Deus, sentir a presença de Deus, aleluia. E não foi um pregador só pregando, mas foram 20, 30, e o Espírito Santo falando e contando eco no meu coração, através da pregação cantada que vocês apresentaram a Deus aqui nesta noite. Deus abençoe, coral. Deus abençoe, coral dos irmãos da igreja que está lá em São Bernardo. Deus abençoe vocês, irmãos, coral do Belém. Eu não quero desprezar ou menosprezar ninguém, nenhum grupo, nenhum cantor, mas a verdade é que vocês são mais do que simplesmente pessoas
pronunciado na sua boca com um tom de louvor, uma técnica apurada. Não, vocês são arautos de Deus, mensageiros de Deus. Tenham consciência disso, irmãos. Há muito tempo atrás, no Belém, eu congregava lá. Eu, com a minha família, minha esposa, na época, o Estevinho, continua sendo Estevinho, né, para mim. Os outros nem tanto, né? Não dá para chamar de Estevinho. Com o Samuel, muito pequeno. E eu lembro, irmãos, que um dia bateu à minha porta um jovem que estava afastado da igreja. E esse jovem, após se afastar da igreja, ele entrou pela vida do crime, apesar do pai ser tenente coronel da Polícia Militar. Olha a contradição, né? Ele saiu de casa, entrou pela vida do crime, se afastou de Deus. Meus irmãos, e ele aparece em casa desesperado, está numa situação terrível. E ele falava para mim: irmão bispo, me dá uma pousada, eu preciso dormir, a situação é assim, situação gravíssima, não quero entrar em detalhes. E ele, irmãos, entrou ali na minha casa, a gente percebia a dureza do coração dele. Não tinha palavra que eu falasse que conseguisse tocar no coração dele. Era um homem petrificado. Porém, eu falei para ele: Lúcio, minha casa é a sua casa, mas hoje nós vamos para a igreja. Nós temos que servir a Deus, nós vamos no Belém. Venha conosco. E ele emburrado, com a cara feia: não quero saber mais de igreja, mas já que você está me convidando, eu vou. E ele foi, irmãos. Sentamos aí no Belém, na metade da igreja, onde fica ali a galeria, né, mais ou menos naquela altura. A gente percebia que ele estava incomodado, parece que queria sair dali de qualquer forma. Mas aí o pastor José Wellington convidou o coral para louvar o santo nome do Senhor. E o coral louva com aquele hino que diz: se o meu povo, que por mim se chama, se humilhar, orar, buscar minha face, eu ouvirei. E ele estava aqui, irmãos, à minha esquerda, e eu percebi assim, né, no relance dos olhos, enquanto o coral louvava a Deus e cantava, as lágrimas caíam assim copiosamente sobre o colo dele. E ao final, o pastor José Wellington disse: nesta noite, quem deseja voltar a aceitar Jesus como seu Salvador, por favor, vem aqui. Ele sem esperar um segundo pronunciamento, ele levanta e vai chorando se reconciliar com o Senhor. Mensagem, irmãos, cantada. Mensagem dos céus. Então, irmãos, vocês são mensageiros do céu, com uma vantagem: vocês estão em conexão direta com o Senhor. Vocês têm a melodia que os nossos professores de música dizem que a música é a expressão da alma. Então vocês têm a seu favor o poder do Espírito Santo de Deus, a mensagem pura do Evangelho e a melodia que vai tocar a alma do perdido pecador. Nós estamos em desvantagem, nós pregadores.
Se conscientize, irmãos. Se conscientize da sua posição no reino de Deus. Mas não somente para trazer a mensagem da salvação, mas para principalmente louvar, glorificar, dignificar o santo nome do Senhor Jesus. O que eu vou pregar? Depois de uma mensagem cantada, olha, Jesus está vindo. Você está pronto? Glória a Deus. Jesus está vindo. Você está pronto? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. Que desvantagem, irmãos, que vocês me deixam. Mas Deus manda dizer: continue firme. Nada de retroceder. Ah, pastor, a luta não está fácil. Eu estou pensando realmente, estou revendo a minha posição no coral, para ficar no coral. Mas Deus me diz: esse é o teu lugar. E eu recebo o teu cântico. E a unção do meu Espírito está sobre as vossas vidas. Glória a Deus. Isso é só mais um obstáculo para você provar que Deus é na sua vida e com Ele vocês salvam moradas. Mas fique na sua posição. E vai chegar aquele grande dia, irmãos, onde nós temos a promessa de alguém que não somente promete, mas que quando fala cumpre. A Bíblia fala que ele é ainda mais profundo. Não é nem quando ele fala, não é nem quando ele promete. Jó diz assim: Senhor, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E é esse mesmo Senhor que fala a ti. Naquele grande dia não haverá mais pranto, não haverá mais dor. E desde já, vocês já estão, meus irmãos, nesse sacerdócio de cantar, louvar, bendizer o santo nome do Senhor. E desde já está recebendo o vosso trabalho, o vosso ofício. No céu não haverá pregadores. Não haverá. No céu não haverá profecia. Mas no céu se manterá o louvor que vocês desde agora elevam ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê graça. Que Deus dê unção. Que Deus dê poder em nome de Jesus. E que possa chegar, se Jesus não voltar antes, aos 100, 120 e assim por diante. Que Deus abençoe todos vocês. Meus irmãos, eu quero pedir as orações dos irmãos, enquanto nós abrimos a nossa Bíblia, no Salmo 122. Pedir as orações, por favor, do coral que está ali em Lamelo. Lamelo é uma igreja também que está beirando aí 60 anos. Nós estamos num momento onde o coral está se reestruturando, E é sempre um momento muito difícil. Mas eu quero pedir as orações dos irmãos. Quando vocês orarem na presença do Senhor, abençoe os nossos irmãos coristas que estão nos louvando lá em Vila Melo. E nós esperamos, irmãos, que a resposta da sua oração vocês possam ver um dia aqui em Poá, louvando ao santo nome do Senhor. Amém? Salmo 122. Meus irmãos, quero deixar uma breve meditação, falar um pouquinho, alguma coisa sobre o louvor, mais com um comentário bíblico, Falei com Davi, convidado, não sou pregador, irmãos, não sou pregador, gosto de ler a Bíblia, compartilhar com todos os irmãos, dividir a palavra de Deus, mas não sou pregador.
nem quero ser, nem pretendo ser. Né? E Davi, você está cuidando do pessoal errado. Eu não, pastor. É o Senhor mesmo. O pastor Guedes me ligou. Hoje nós temos na nossa igreja um culto de Santa Ceia. Mas um convite dos irmãos, eu não tenho nem o direito de dizer não. Né? Deixamos a igreja lá, sob a responsabilidade dos irmãos, e viemos aqui compartilhar essa data tão feliz. Salmo 122, irmãos, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém será edificada como uma cidade que é compacta, onde sobe as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Esse salmo, irmãos, 122, ele faz parte de um conjunto de salmos que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. É o chamado Cântico da Peregrinação. O povo de Israel era um povo que cantava muito. Os próprios salmos são cânticos, né? São cânticos, são louvores ao nome do Senhor. Mas especificamente do Salmo 120 ao Salmo 134, eram salmos específicos, cantados, quando o povo de Deus saía de todos os lugares de Israel e iam em caminhada até Jerusalém. E à medida que eles iam caminhando, iam cantando. Por isso que isso é chamado, você tem alguns títulos na Bíblia, em cima do Salmo, o título Cântico de Peregrinação, porque eles saíam de casa, iam passando na vizinhança dos outros irmãos e caminhavam rumo a Jerusalém para ali adorar o santo nome do Senhor. Eu estou falando, irmãos, de lugares com até 5 dias de viagem, 5 dias caminhando para se apresentar diante de Deus. Interessante que um dos salmos eles não olhavam a distância, 5 dias, 150, 180, 200 quilômetros, não olhavam a distância. A manifestação deles é essa, irmão. Chegou a hora de nós irmos adorar o santo nome do Senhor, e a expressão é essa: alegrei-me quando meus irmãos me chamaram perto da casa de Deus. Vamos lá, meus irmãos, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Pastor, são 5 dias louvando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor até chegar em Jerusalém. Assembleia de Deus, irmãos, é assim. Hoje não, nós estamos vivendo um momento de urbanização, né? Cidade, cada um tem o seu carro, né? Todos chegam na mesma hora, às vezes chegam atrasados, né? A Assembleia de Deus do passado, ela era desse jeito. As igrejas às vezes levavam 4, 5 horas, é isso, pastor Guedes? Pastor Guedes, que é um dos, eu considero, né, sempre que mencionam quem foram as pessoas que te influenciaram na vida, eu tenho alguns nomes pouquíssimos, e entre eles está o pastor José Guedes, que me inspira no santo ministério.
Mas a igreja, irmãos, aquela igreja, a Assembleia de Deus que começou há muitos anos atrás, as distâncias eram longas, poucas igrejas, mas a igreja saía da sua casa, o irmão saía da sua casa, ia passando na casa da irmã Maria. Irmã Maria, vamos para a casa do Senhor. Aleluia, vamos sim. Vinha aquela alegria no coração. Passava na casa do irmão Joaquim, irmãos, ia engrossando, né? Aquela caravana maravilhosa. De forma que era 6 horas, e no meio era o cântico, caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã, e virava outro cântico. Quando a igreja, quando o povo chegava no templo, irmãos, o culto já estava aceso, os corações já estavam derramados pela presença de Deus, e a igreja virava um lugar de adoração. E aí se pergunta, pastor, por quê? Antigamente tinha tanto batismo com o Espírito Santo, por que antigamente tinha tanta oração? É porque o povo já saía das suas casas com o coração de adorador. Quando chegava ali, irmão, era o complemento. Glória a Deus. Mas hoje temos carro, né? Hoje o culto começa às 6. Então nós podemos nos dar luxo, pegar o nosso carro, chegar assim para 6. Podemos até nos dar o luxo de dia de domingo, com todo respeito, vou falar para você, mas dia de domingo, assistir o jogo do Coringão, que vai das 4 horas até as 5h30. Ou então, tem alguns descontroles, e o tempo vai passando, e a esposa fala para o esposo: bem, está chegando a hora da igreja. Calma, esposa, que olha, está na prorrogação, está 1-0 para eles, mas olha, e vai fazer um gol, e vai fazer um gol. Termina perdendo, e aí desliga a televisão, cabisbaixo, pega a Bíblia, passa no cabelo. Aí vai para a igreja. E quando ele chega na igreja, os hinos da harpa já não têm a mesma unção. Não sei o que aconteceu com os hinos da harpa. O coral, que hino mais sem graça, aquele maestro separou. O pregador piorou. Os irmãos, vê com clareza essas duas ilustrações? E aí não adianta aquele camarada que canta muito bem, agora vai para o coral e chega na igreja, vai cantar com uma técnica belíssima, mas o coração está cheio do timão, do verdão, do tricolor, das novelas. E aí a única desculpa que pode dar é: o pregador está frio, o coral está pior ainda, as irmãs nem falem. Então Deus nesta noite fala: voltemos à prática de trazer o culto desde a nossa casa. Para sair de casa cultuando. Quando chegar aqui, você vai ver que o culto é outro. Mas quem está pregando é aquele Zé lá, aquele Zé que sabe falar direito, mas eu estou sentindo a presença de Deus. Que pregador maravilhoso! Porque veio o Espírito de verdadeiro amor. Então, irmãos, esse cântico aqui, que já é chamado Cântico dos Peregrinos, tinha essa função do povo sair de todas as partes e chegar em Jerusalém cantando e louvando e adorando o santo nome do Senhor.
5 dias de caminhada. E valeu. Mas existe, irmãos, uma outra versão que complementa essa versão a respeito desse salmo, que é chamado de Cântico dos Degraus. Então, na sua Bíblia, antes desse salmo do 120 ao 134, aparece, né, esse subtítulo, Cântico dos Degraus. Você vê que em todos os salmos, do 120 ao 134, Cântico dos Degraus, Cântico dos Degraus. Por que, pastor? Porque, além de tudo, irmãos, esse povo, esse coral divino, formado por pessoas imperfeitas, mas um coral divino, glória a Deus, quando chegava em Jerusalém, para entrar no templo do Senhor, eles tinham um cerimonial, que era o seguinte: eles, à medida que pisavam, subiam os degraus, eles paravam antes de entrar no templo e cantavam um desses salmos sequenciais, 120. Terminou de cantar o salmo 120, sobe mais um degrau, louva a Deus com o salmo 121. Terminou de cantar o salmo 121, sobe mais um degrau, louva a Deus com o salmo 122. Terminou de louvar a Deus com o salmo 122, sobe mais um degrau, louva ao Senhor com o salmo 123. E aqui, irmãos, podem ver que são salmos onde se agradece ao Senhor, suplica ao Senhor, engrandece ao Senhor, apresenta a família ao Senhor, apresenta o trabalho ao Senhor, apresenta os filhos ao Senhor, apresenta as mãos para o serviço do Senhor, e assim vai. E quando chega no penúltimo degrau, eles têm um cântico maravilhoso. Todos são maravilhosos, mas esse é um destaque especial. Antes de entrar no templo para cantar o último louvor ao Senhor, eles cantam o Salmo 133. Abra sua Bíblia comigo. Salmo 133. Este salmo, irmãos, é o salmo cantado antes de entrar no templo. Ou seja, é a prerrogativa, é o último degrau para se louvar o nome do Senhor. Não dá para passar por cima e direto do salmo 134 sem cantar o salmo 133. É a exigência do adorador que adore a Deus em comunhão com seus irmãos. E o cântico é esse: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Os coristas estão ali cantando: Senhor, estamos unidos na tua presença, foca os teus olhos na tua igreja, que somos um só contigo, e contempla a unidade da tua igreja. Deus contempla, e aí suba então o último degrau. E o último degrau, irmãos, exatamente esse, quando se entra na presença do Senhor. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor todas as noites, levantai as vossas mãos, bendito seja o nome do Senhor, no santuário, e bendizei ao Senhor, o Senhor que fez o céu
te abençoe desde Sião. Bendito Santo. Então recebam nesta noite, meus caros irmãos, essa bênção de Deus na vida de vocês. Que o Senhor te dê mais unção, mais vigor, mais disposição para fazer aquilo que Ele te escolheu para fazer. Que Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo fale melhor em cada um dos nossos corações.